Então, por mais que estudamos a história de José, por mais que estaremos aprendendo muitas lições sobre a sua vida, mas eu gostaria de ressaltar aqui que a admiração maior com a vida de José é a vida do nosso Deus. É as implicações teológicas que essa história traz para a nossa vida, né? Lembra que eu falei na oração, veio à minha mente, que José era uma das pessoas que deveria ter uma vida decepcionada com Deus. Ele foi vendido pelos seus irmãos, tá bom? Ele foi injustamente ele foi preso, no momento melhor que ele estava tendo na vida dele, podemos dizer. Na prisão ele foi esquecido. Então ele tinha tudo, né, para ter uma vida decepcionada, desanimada, angustiada, mas ele não foi essa pessoa, porque ele sabia que o Deus a quem ele servia estava no controle de todas as coisas, tá bom? Então, e é interessante também, não somente aprender sobre a vida de José, nós vamos ver, mas também ver a dinâmica, né, de uma família cujos membros conheciam o verdadeiro Deus, mas mesmo assim pecaram contra Deus por meio de palavras, por meio de ações, tá bom? E não era a presença de José que criou um mal-estar na família. A presença de José somente revelou aquilo que já estava no coração daquela família, né? E é aí onde é que nós vemos a graça de Deus prevalecendo mesmo diante da maldade do ser humano, Então, vamos olhar para o texto, Gênesis capítulo 37, estaremos também tendo como apoio, né, nos ajudando, um comentarista chamado Wisp, né? Então, Gênesis capítulo 37, vamos ler versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Gênesis 37, versículo 1 e o versículo 2. Nós estaremos lendo o texto, versículo por versículo, logo no início, porque é de grande importância esses versículos. Então, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Lembra que quando fala dos seus pais, está incluindo, na peregrinação do seu pai, incluindo Isaac, tá bom? E também o seu avô Abraão. Lembra que Abraão saiu de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã, da qual Deus tinha prometido a ele que daria essa terra. E depois de Abraão veio Isaac, e Isaac foi o pai de Jacó, e Jacó permaneceu, estava aqui nessa terra. Lembra que ele tinha ido para a casa de Labão, realmente casou com as filhas de Labão, mas retornou com seus filhos para a terra de Canaã, tá bom? E olha o que diz. Esta é a história de José. Então é a partir daqui que relata a história deste grande homem de Deus, José do Egito. Lembra que o nome José era muito comum naquela época, como é muito comum nos dias de hoje, né? E os dois José que se destacam é José do Egito e José, esposo de Maria. Lembra que de José para o Egito, de José do Egito para José, o esposo de Maria, é cerca de 2000 anos, tá bom? Só para você ver esse intervalo de tempo, porque algumas pessoas ainda dizem, pastor, José, esposo de Maria, era José lá do Egito? Não, a distância é grande. Então José aqui é o José, filho de Jacó, que neto de Isaac, bisneto de Abraão. Olha o que diz. Então esta é a história de José. Tendo José 16 anos, preste bem atenção aqui, José ele tinha 16 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Ele era um trabalhador, viu? Ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Então, veja que José, ele era novo, ele tinha 16 anos, 17 anos, né? Lembra que 16, mas 17 anos, ele era um jovem,
Seu pai tinha 4 mulheres. Tinha Raquel, que era a mãe de José, lembra bem disso, tá bom? E encontramos isso aí lá no capítulo 30, veja aí. No capítulo 30, nós encontramos a mãe de José. Lembra que Jacó, ele casou até ontem, no encontro de casais, lá na Igreja do Alto, o pastor Carlos falou sobre a vida de Jacó e de Raquel, né? Falando do amor que Jacó tinha por esta mulher. Então, lembra que Raquel era filha de Labão, Lia também era a filha de Labão. Mas Jacó amava a Raquel. Raquel era a mulher dos sonhos de Jacó. E para casar com Raquel, o seu pai disse que ele tinha que trabalhar 7 anos. É assim ele trabalhou. E depois, no final dos 7 anos, Labão engana Jacó e no lugar de entregar Raquel, entrega Lia. E ele casa primeiro com Lia, depois ele casou com Raquel, mas o texto não deixa dúvida que ele amava Raquel. E o que acontece é que ele casou com as duas, não é o ideal de Deus. Você vai perceber aqui, nós vamos falar as grandes dificuldades que havia nesta família, grande dificuldade, tá bom? Mesmo. E a dificuldade aumentou porque Raquel ela não podia ter filho e Lia sim tinha filhos. E Lia tendo filho, Raquel, com o passar dos anos, Deus concedeu a graça dela ter realmente a oportunidade de ser mãe. E aí teve José. Então veja aí, Gênesis capítulo 30. Veja somente os versículos, que aí do versículo 1 ao versículo 20 vai falar dos filhos de Lia, dos filhos de Zilpa, que era a serva de Lia. Zilpa teve mais 2 filhos de Jacó, tá bom? Lia teve 6 filhos e uma filha. E também Bila, que era a serva de Raquel, também teve 2 filhos, tá bom? E 6 filhos de Lia, com uma menina, certo? 2 filhos de cada serva que deram, na disputa ali, deram até as mulheres também, para que Jacó tivesse filhos das suas servas, tornaram também mulher de Jacó. E também Raquel, Deus também concedeu que ela tivesse 2 filhos. O primogênito seria José, e depois veio Benjamim, que foi do nascimento de Benjamim que Raquel faleceu, tá bom? Então veja aí, os irmãos quiserem estudar isso aí, ler, os irmãos terão oportunidade depois de retornar um pouco e ler o contexto da história de José. Mas veja aí no versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo, olha o que significa o nome José: dai-me o Senhor ainda outro filho. Então, José, dai-me, Senhor, ainda outro filho. Eu creio que o nome de José é muito bom para você colocar no primeiro filho. Porque aí você, quando tem o primeiro filho, aí você coloca o nome José, que quer dizer, o Senhor me dê mais filho, tá bom? E aí o Senhor vai lhe dar mais filhos. Se você tem 5 filhos e quer ter mais um, bota o nome de José, porque aí vai vir mais filho ainda, tá bom? Então, foi aquilo que Raquel deu o nome de José, e é importante aí depois de José realmente veio outro filho que chamava Benjamim, e teve complicações na gravidez com Benjamim. Raquel acabou falecendo. Então, volte lá para 37. Então, só para perceber aqui que José nasceu de Raquel.
E Raquel, por que é importante a gente perceber isso? Porque a gente vai ver a importância que Jacó dava a esse jovem. Já Raquel era a esposa que ele amava. Ele não queria casar com Lia. Ele não queria casar com as demais. O seu propósito era casar somente com Raquel. Infelizmente, ele foi enganado e a cultura permitia tais coisas. E aí ele casou com as demais, mas ele tratava Raquel de forma diferente das demais. Não é o ideal de Deus, a poligamia, tá bom? O casamento com várias mulheres. Nunca foi. Deus criou um homem e uma mulher. Se fosse o ideal de Deus, Deus tinha feito 2 Evas para Adão. Mas Deus não fez, Deus fez uma. Por isso que ele diz, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher. Tudo no singular. E os 2 se tornaram uma só carne. Não é os 3 se tornaram uma só carne. Os 2 se tornarão uma só carne. Então, José, ele nasce aí de Raquel em uma família totalmente desestruturada. Tinha um conhecimento de Deus, mas era uma família totalmente desestruturada, tá bom? E ele tinha um irmão de pai e mãe, que era Benjamim, o mais novo, mas tinha também meios irmãos, somente irmãos dos seus pais, que era 10 homens e uma mulher, que se chamava Diná, tá bom? E é interessante aqui, veja no versículo 1, que ele tinha 17 anos, e os seus irmãos, ele cuidava do rebanho do seu pai. E José também ajudava os seus irmãos. José acompanhava os seus irmãos, tá bom? Nesse pastorear o rebanho do seu pai. Mas tem uma coisa que destaca nesse texto. Diz que José, ele trazia mais notícias dos seus irmãos a seu pai. Na linguagem de hoje, para muitos, José seria um dedo duro, né? Acho que é essa a palavra que diz. É alguém que entrega ao outro, alguém que quando vê o outro fazendo alguma coisa errada, vai entregar ao seu pai. Lá na minha casa, meus pais também, nós éramos de 11 irmãos, tá bom? 12, morreu uma logo cedo, nessa semana Deus permitiu na sua soberania tirar mais uma, tá bom? Ele sabe de todas as coisas, apesar do sofrimento que estamos passando, mas Ele é Deus e não há como nós questionarmos a sua vontade perfeita sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que em uma família com muitos irmãos, sempre vai ter dificuldade, né? No sentido, eu agradeço a Deus mesmo pela vida da minha família. Meus irmãos são uma bênção de Deus. É uma família bem unida nossa. Eu digo isso, é uma família bem unida mesmo, tá bom? Meus pais teve o privilégio, mesmo sem ser crente, mas a forma como nos criou também. Nós somos uma família bem unida e demonstramos amor uns para com os outros. Mas de vez em quando tem aquele, né? Que é um dedo duro, né? Teve um acontecimento, vou até relatar, um dos meus irmãos, lá em casa tinha uma cisterna grande, e naquela época, com a dificuldade das águas, né? A gente não tinha água mineral, então a gente tomava água que vinha da chuva mesmo, água que vinha da Caé. E pai proibia de pessoas tomar banho dentro, porque ele não poderia tomar banho dentro da cisterna. E um dia o pai não estava em casa e alguns irmãos meus entraram dentro da cisterna, simplesmente para tomar banho, pensando que era uma piscina. E tinha um irmão, que eu não vou dizer o nome dele, e ele simplesmente, quando viu aquilo, ele foi correr dizer para o meu pai o que estava acontecendo. Quando o meu pai chegou lá, mandou sair de um em um que estava dentro, e cada um que saía levava uma pisa. Então, o que eu estou só dizendo é que numa família grande acontece muito isso. Na família de José não era diferente, né? Na família de José aqui tinha um jovem que viu o comportamento dos seus irmãos e ele simplesmente não ficava somente para si,
ele não comungava com os procedimentos errados dos seus irmãos e simplesmente ele relatava os seus pais. É louvável? É, amados. Mesmo que você seja criticado, mas o seu pai precisa estar sabendo o que os seus irmãos estão fazendo de errado para que haja uma correção. E José sempre fazia isso. Talvez o seu pai pedisse a José que assim José olhasse e visse o procedimento dos seus irmãos para que assim pudesse estar ciente do que os seus irmãos estavam fazendo. Nós não sabemos o que os seus irmãos faziam de errado. Alguns comentaristas acham que os seus irmãos roubavam o seu pai. Tomava conta do rebanho, de alguma forma roubava do seu pai. Algumas outras pessoas achavam que ele se envolvia com outros povos, como também a cidade de Siquém, que até aconteceu de uma própria irmã ter um contato lá com o povo de Siquém, teve uma grande dificuldade. Então, algumas pessoas acham também a proximidade dele com outros povos que não conheciam a Deus, tinham um procedimento semelhante a eles, e José contava tudo ao seu pai. Então, nós não sabemos quais eram as coisas perversas, né, que esses irmãos faziam. Mas, qualquer que fossem os pecados, José achou que era preciso realmente falar para os seus pais o que os seus irmãos faziam. E isso é louvável, tá bom? Louvável. Agora, deixa eu só dizer uma coisa interessante aqui. Eu sei que a família ela é a base de uma sociedade. É a base de uma sociedade. Eu sei que uma sociedade desestruturada, família desestruturada, ela acaba influenciando o comportamento das pessoas daquela família. Não tenho dúvida disso. Agora, eu não concordo quando se fala que as pessoas que fazem mal é resultado de uma sociedade falida e coloca a culpa na sociedade e tira a culpa do indivíduo. É o que acontece hoje. Um jovem vai lá, mata outro, porque ele matou, é um coitado, é porque ele é fruto da sociedade. Sim, a sociedade tem a sua influência, mas eu não posso somente colocar a culpa na sociedade e tirar a culpa do indivíduo. Não, porque onde é que está a responsabilidade humana? É a mesma coisa como algumas pessoas olham para a família de José e dizem, não, os seus irmãos se comportavam assim porque eles vinham de uma família, tá bom, desestruturada. Havia a poligamia, o seu pai realmente tinha 4 mulheres, eram meio irmãos. Algumas pessoas também dizem, a culpa também foi do seu pai, porque tinha ciúme, a gente vai falar, dava mais preferência a José, e isso provocou. Mas eu sei que isso contribuiu. A desestrutura familiar, o erro do seu próprio pai, que a gente vai mostrar, mas também a gente não pode anular a maldade destes irmãos. Eles eram responsáveis pelo aquilo que ele fazia. O texto diz aqui que eles faziam coisas erradas. Eles escolhiam fazer isso. Então não é o meio que vivemos que nos torna o que somos. Influencia, contribui. Mas é nossas escolhas, a maldade que há no nosso coração, que nos faz ser aquilo que somos. Então, os irmãos de José eram responsáveis pelas suas ações. Eles não tinham desculpa de dizer, eu sou ruim, eu faço coisas perversas porque eu venho de uma família desestruturada. Não. José também não vinha. Está vendo o equilíbrio aí? José não vinha. José também não era fruto de uma família desestruturada. Mas o caráter de José realmente era outro. Então, é interessante observar tudo isso, irmãos. A família de Jacó, a família de José, mesmo sendo uma família desestruturada, mas é interessante como Deus, ele executa os seus propósitos através de Israel como uma nação escolhida. Mesmo que na grande maioria das pessoas de Israel não conhecesse a ele,
porque nem todos eram descendente espiritual de Abraão. Mas Deus, ele usa até a maldade dos próprios irmãos de José para revelar, fazer aquilo que ele quer fazer com a humanidade. É interessante isso. Então, veja aí agora os versículos 3 e 4. Se você tiver dúvida, lembra aí, viu, de vou colocar na caixinha de mensagem. Eu não sei se a caixinha de mensagem está funcionando, né? Mas você pode mandar também para o nosso WhatsApp e aí estaremos recebendo aqui a mensagem e compartilhando aí, tirando a sua dúvida, tá bom? Agora vamos aqui para os versículos 3 e 4, viu? Versículos 3 e 4. Olha o que diz os versículos 3 e 4. Ora, Israel é Jacó. Lembra que o nome de Jacó foi mudado para Israel. Israel amava mais José que a todos os seus irmãos. Veja aí, grife aí, porque isso vai trazer uma dificuldade enorme, viu? José amava mais a José que a todos os seus irmãos. Existia um problema da poligamia, que nós vemos no versículo 2, tá bom? E agora também uma preferência do pai. Ele amava mais a José que os seus irmãos. Por quê? Porque era filho da sua velhice. Mostra que não esse porquê aqui, a razão não é legítima. Não é correta, mas o texto só está mostrando o que estava no coração de Jacó. Ele amava mais a José, por quê? Porque era o filho da sua velhice. E não somente porque era o filho da sua velhice, mas também era filho da esposa que ele considerava a esposa legítima dele. Era filho da mulher que ele amava. Tá bom? E fez uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros, veja aí, vendo seus irmãos, que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no. Veja a palavra aí que deve de destaque. Odiaram-no e já não lhe podia falar pacificamente. Então, tomaram ódio de José. E a razão desse ódio é porque o seu pai simplesmente amava mais a José do que aos seus irmãos. Tinha um favoritismo, ele fazia acepção de filhos, tá bom? E ele não escondia esse favoritismo, ele demonstrava, até o ponto aqui de dar realmente uma túnica especial. Essa túnica aí, amados, era uma roupa que somente pessoas ricas, governantes, filhos de reis, vestiam. Impossível um pastor de ovelha realmente usar uma roupa dessa, ir para o campo com uma roupa dessa. E quando Jacó ele dá essa roupa ao seu filho, provavelmente ele está reconhecendo José como seu herdeiro. Mas espera aí, José é seu herdeiro? Mas o herdeiro não é sempre o filho mais velho? Sim, é verdade, o herdeiro sempre é o filho mais velho. Mas com o herdeiro de Jacó se teve uma dificuldade grande. O seu herdeiro, o filho mais velho, era Rubens. E Rubens, certo dia, em Gênesis 35, 22, Rubens, certo dia, ele comete um pecado contra o seu pai, realmente tendo um relacionamento com uma das mulheres do seu pai, que se chamava Bila. E por esta razão ele perde a oportunidade e o privilégio de ser o herdeiro. O segundo seria Simeão. Mas Simeão ele foi envolvido também em um massacre em Siquém. Por isso também ele perde, podemos dizer, esse privilégio. Mas não tinha os demais? Sim, mas os demais eram filhos de Lia, de Bila e de Zilpa, que na mentalidade, penso eu que para Jacó não considerava ela como suas mulheres legítimas, porque foram casamentos tipo forçado, arranjado, não era aquilo que ele queria.
Então ele considerava provavelmente só Raquel como a sua esposa legítima diante de Deus. E quando José, que era o seu filho, que nasceu primogênito de Raquel, Jacó disse, então esse será meu herdeiro. Talvez ele tinha esse propósito em seu coração, diante dessas complicações de colocar José como herdeiro, e ele queria evidenciar isso para a vida dos outros familiares seus, tá bom? Agora, Jacó, ele procedeu correto fazendo isso? Mesmo ele reconhecendo José como seu herdeiro, ele fez correto fazer essa diferença, esse favoritismo entre os seus filhos? Não, com certeza não. Por quê, amados? Porque Jacó já era para ele ter percebido que o favoritismo traz consigo as consequências no seio da família. Jacó já era fruto disso. Você veja que Isaac, o pai de Jacó, amava mais quem? Mais Esaú. E a mãe, Rebeca, a mãe de Jacó, amava mais quem? Jacó. E esse favoritismo, que da onde ele tinha vindo, trouxe várias consequências. Até o ponto de Deus falar para Isaac que o herdeiro seria Jacó mais novo, mas Isaac, por amar mais a Esaú, queria de todas as formas fazer com que Esaú fosse o herdeiro. Também Rebeca, tendo o favoritismo e querendo que Jacó fosse o herdeiro, faz com que ele engane o seu pai. E no fim, por pouco, Jacó não morre e ele teve que se separar da sua mãe. Como vai acontecer com José, vai separar do seu pai. Então, amados irmãos, nós que temos mais do que um filho. Eu tenho 2 filhos aqui. Tenho a mais velha, que vai completar no dia 28 desse mês, se assim Deus permitir, 16 anos de idade. E o meu filho, Jonatas, que fez agora 8 anos. E pedimos a Deus, e desde o início, de não se ter favoritismo. Eu vim de uma família também, que nós temos 10 irmãos, tem 12, né? Mas também nossos pais nunca teve favoritismo dentro do nosso lar. Eu não posso dizer que realmente lá nossos pais amam mais um do que o outro. Não existe. Eu estava até brincando recentemente com minha mãe, um dia desse, dizendo para ela, eu acho que a senhora ama mais fulano do que o outro. E ela, não, deixe disso e tudo. Mas eu sei que não, eu venho de um lar que não existe favoritismo. Tá bom? Sim, pode ter um filho que necessita mais de cuidado. Aí é diferente. Mas não, o que os meus pais davam para um, dava para todos. O que um comia, comia todos. Mas Jacó fez isso e se trouxe dificuldade. Então, esse é o meu conselho. Vigie seu coração. Vigie seu coração, amado. Para não ter favoritismo dentro do seu lar, porque isso vai gerar uma dificuldade enorme. Ódio por parte dos irmãos, inveja, tá bom? Contenda, e só Deus sabe onde é que vai. Então foi isso que estava acontecendo devido simplesmente o pai ter tido esse favoritismo. Então isso foi terrível o que ele fez. Terrível o que ele fez. Então não se pode. Então é esse o conselho que eu dou aqui. Eu sei que alguns, aqui na minha casa, quando Jonatas nasceu, Lídia tinha 7 anos. E aí a gente começou a orientar ela, dizendo a ela, olha, o seu irmão precisa de um cuidado maior, ele não sabe fazer as coisas sozinho, então existe um cuidado maior dos seus pais para com ele. Mas até no início é difícil, porque realmente gera um pouco de ciúme na vida daquele outro, mas aí você vai trabalhando com a graça de Deus, pedindo e tendo cuidado de não ter favoritismo. Outra coisa também, muitas vezes eu vejo filho mais velho dizendo, não, só quem recebe pizza sou eu, o mais novo faz tudo e não recebe pizza. Então, cuidado disso aí, peça a sabedoria de Deus para poder lhe ajudar nisso daí.
Mas diz aí, primeiramente, veja aí que diz que Jacó, ele amava mais a José. Nós mostramos aí algumas razões porque ele fazia isso, estava errado. Agora veja aí no versículo 4, veja que isso era percebível, né? Os irmãos viam, e principalmente quando ele deu uma túnica, né? Uma roupa de realeza deu a José, tá bom? Então, vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, diz aí que eles fizeram o quê? Odiaram-no. O ódio é um pecado terrível, que traz consequências também terríveis. Pois o pecado do ódio, ele gera outros pecados. Você percebe comigo em alguns textos, Provérbios 10, 12. Provérbios 10, 12. Diz que o ódio excita, né? Contendas. O ódio leva à contenda, à briga, que é o que vai acontecer aqui. Veja também 1 João 2, 9. Aquele que está na luz e odiar seu irmão está até agora nas trevas. Uma das coisas que João utiliza para mostrar que a pessoa não é salva e que continua nas trevas é o ódio que ele tem para com os irmãos. Você vê Mateus, capítulo 5, versículo 21. Eu gostaria de ler esse aqui, porque é maior. Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 21. Mateus 5, 21, que diz: Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja aí, qualquer que se irá. Você veja aí que aí algumas pessoas pegam esse texto, mas também se eu se irá com meu irmão com motivo não é errado, ok? Mas veja que está entre colchete, isso quer dizer que em alguns manuscritos não se tem esse aqui. Então provavelmente não tem essa palavra aí. Veja aí. Então qualquer que se irá contra outro. Porque o ódio, ele leva à contenda. O ódio leva à contenda, tá bom? Veja aí no versículo 26, né, quando ele continua: se pois ao trazer o altar a tua oferta, ali te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial da justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E Jesus mais na frente vai dizer que qualquer que odiar o seu irmão no coração já é um assassino, tá bom? E o outro texto nós mostramos sobre as terríveis consequências do pecado, do ódio, está lá em 1 João 3,15, que diz: olha, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. E João aprendeu isso de Jesus, porque Jesus disse que qualquer que odiar seu irmão no coração já constitui um assassinato. Então, todo aquele que odiar seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna em si mesmo. Então, nós pais devemos cuidar disso, para que os nossos filhos, por erros nossos e também, sim, no coração deles também, lembra que eu sempre vou falar que nós não estamos isentando a culpa desses jovens, não, da escolha dele. Mas estou só dizendo que o pai contribuiu para isso, o contexto familiar contribuiu para isso, para que provocasse ódio através do favoritismo no coração desses filhos, ao ponto desses filhos, no seu próprio coração, já matarem José. A ação seria somente uma questão de tempo. O ódio, se não for tratado, se não for curado, o resultado desse ódio, que é a ação, é só uma questão de tempo, que foi o que aconteceu com esse jovem. Então, cuidado.
Cuidado com isso, meus amados irmãos. Note, entretanto, que até mesmo a tolice do homem, como a família de Jacó, o próprio Jacó, não anulou. Eu estou só querendo mostrar aqui que mesmo que essa família tivesse agindo de forma contrária a Deus, mesmo que essa família estivesse errada, mesmo que essa família estivesse distante do Senhor, o perigo, desse favoritismo, tem que ter muito cuidado, tá bom? Para que não exista favoritismo dentro da sua família, tá bom? E também eu tenho que vigiar o meu coração também para que não exista esse favoritismo, porque o favoritismo traz consigo consequências. Agora, o que eu gostaria que os irmãos entendessem e observassem era isso. Observasse que mesmo com esse favoritismo, mesmo com esses momentos de dificuldade, mesmo com tamanha dificuldade, os amados pudessem entender que a soberania de Deus ela prevalece mesmo em meio às dificuldades que a família está passando, tá bom? Então eu gostaria aqui novamente de ler aqui o Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, versículo 10. Veja aí, o Salmo 76, versículo 10. Salmo 76, versículo 10. Diz o seguinte, 76, 10. Só mostrando aqui que Deus usa até a maldade do ser humano, até as atitudes do ser humano para fazer também sua vontade. Não é que Deus, devemos ter cuidado em observar, não, foi Deus que produziu isso, um ódio no coração deles, para que assim eles pudessem vender José e José pudesse se tornar o salvador da família. Não. Deus, ele está no controle de todas as coisas. O ser humano faz as coisas erradas porque o ser humano assim escolhe fazer essas coisas erradas. Porque o ser humano simplesmente ele decide fazer isso pela maldade que há no seu coração. Mas nada vai justamente atrapalhar aquilo que Deus estabeleceu. Veja que Jó disse no Jó 42, o Senhor tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Porque nós percebemos que mesmo uma família desestruturada, mesmo o ser humano agindo de forma errada, perversa, mas Deus assim, ele age de forma realmente soberana, fazendo aquilo que ele pretende fazer. E o Salmo 76, versículo 10, nos fala sobre isso. 76, versículo 10, nos fala sobre isso. Veja o que diz 76, 10. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinge. Então, até a ira realmente humana há de simplesmente louvar a Ele. Louvar a Ele. Então, veja, amados, que Deus ele é soberano naquilo que Ele faz e nada. Então, volte lá para Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, versículo. Gênesis 37, versículo. A gente lê o versículo 3, Gênesis 37, estou abrindo aqui. Versículo 3, que mostrava que Jacó amava mais a José do que aos demais filhos. Nós mostramos a razão. Isso despertaram nele um ódio até o ponto de decidirem matar o seu próprio irmão. Agora nós vamos ver versículo do 5 ao versículo 11, os sonhos de José. José, ele teve 2 sonhos, viu? Veja aí o que diz aí no versículo. Nós vamos parar hoje aqui, viu? Nos sonhos de José. Olha o que diz aí. Versículo 5. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho e ele relatou esse sonho aos seus irmãos. Vamos ver que sonho é esse. Até o ponto dos seus irmãos
odiar eles ainda mais. Diz aí no versículo 6, pois lhe disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante mim. Contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu, a tua mãe, teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Observe aí que coisa interessante. Para piorar a situação e a inveja e o ódio dos seus irmãos, José, ele tem esses dois sonhos e ele chama os seus irmãos, seus pais, e diz, olha, eu gostaria de contar para vocês um sonho que eu tive. Esse sonho, nós estávamos no campo, e aí os feixes de vocês, né, curvavam-se perante o meu feixe. E aí estava mostrando que um dia os irmãos de José se curvariam perante ele. José seria líder dos seus irmãos, governaria seus irmãos. Ah, os seus irmãos disseram, não, é inacreditável o que nós estamos ouvindo. É inacreditável. Quer dizer que um dia a gente vai te servir? Isso é impossível que aconteça. E aí odiaram ainda mais. Depois ele chamou seu pai e disse, olha papai, eu tive um sonho também, que as estrelas, a lua se curvava perante mim. E ele sendo o sol. E o pai o repreendeu. É importante observarmos isso daqui, por quê? Porque naquela época, Deus, ele se revelava por meio dos sonhos. E assim eu fico um pouco até a questão de Jacó ignorar esse sonho do seu filho, porque Deus já havia falado a Jacó também por meio de sonhos. Se você vai lá para Gênesis 28, Jacó, quando está fugindo da casa do pai dele para ir para a casa lá de Labão, Deus se revela a ele em sonhos, mostrando que estaria com ele e os propósitos que Deus estaria estabelecendo com Jacó. Então Jacó não era para se estranhar. Jacó não era para repreender José por causa daquele sonho, porque simplesmente aquilo já estava, realmente era algo, podemos dizer, quase normal de Deus assim, falar por meio dos sonhos através. Isso tem dura até o Novo Testamento. Mas quando nos evangelhos ali, onde o Senhor fala por meio de um sonho a José também, lá esposo de Maria, mas nas cartas paulinas você percebe que já não há mais evidência em sonho. E quando a palavra de Deus ela é completa, ela é suficiente para revelar o propósito de Deus para a nossa vida. Mas aqui Deus ainda falava por meio de sonho. Esses sonhos aqui eram um sonho profético, algo que iria acontecer no futuro. Algumas pessoas pensam assim, mas pastor, foi correto José ter contado? Não seria somente um momento de inflamar mais essa situação? Não era correto sim. Porque era um sonho profético e precisava ser contado. Porque era algo que falava de eventos futuros. Para que eles reconhecessem a palavra de Deus e quando assim realmente fosse concretizado aqueles sonhos, eles reconhecessem que era Deus que havia falado a eles. Que Deus tinha preservado a eles. Isso deveria dirigir a vida deles. Mas infelizmente, quando se já tem algum problema, quando já se tem ódio no coração, só há qualquer motivo para odiar mais. É ou não é assim? Você olha, quando você odeia alguém e não é tratado aquela situação, quando não há um tratamento e aquilo seja resolvido, por mais que alguém venha fazer uma coisa boa para você, mas como você não resolveu com ele,
aquele problema, ainda odeia aquela pessoa, o que é que aquela pessoa vai fazer? Simplesmente, você vai, mesmo o bem que ela venha fazer você, você vai achar que ela está querendo lhe trair, ela está fazendo aquilo de propósito, ou querendo o seu mal, ou sendo falso. Então, mesmo que José fizesse qualquer coisa boa, seus irmãos sempre achariam um motivo para odiar mais e mais a ele. Não era a razão porque ele contou esse sonho, não. Era necessário sim, porque foi um aviso de Deus para José que um dia a sua família iria precisar dele, iria necessitar dele. E ele contou isso para que os irmãos, quando isso acontecesse, pudessem reconhecer como palavra do nosso Deus. E aí vai ser isso que vai acontecer lá no futuro, como a gente vai ver. Agora, é isso que eu estou dizendo. José, por mais que Jacó repreendeu o filho, mas diz aí no versículo 11, que ele considerava consigo mesmo, né, aquele sonho. Agora, é interessante aqui, veja no versículo 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. Na corrigida, eu estou lendo aqui na atualizada, na corrigida diz que os seus irmãos tinham invejas. Então, aqui nós vemos a palavra inveja. Eles odiaram, depois eles permitiram que os seus corações tivessem inveja do seu irmão. Inveja. Então, o comentarista Wisby, ele diz o seguinte: o autor de um manual para pregador do século XIV, escreveu que a inveja é a mais preciosa filha do diabo. A inveja é a mais preciosa filha do diabo, pois segue os seus passos ao frustrar o bem e promover o mal. E é justamente o que a inveja faz. A inveja, ela simplesmente segue realmente com o propósito de destruir o bem e promover o mal. Quando você tem inveja de alguém, as suas intenções é de destruir aquela pessoa, ou o que ela tem, o que ele está ali provocando essa inveja, e promover simplesmente o mal. O autor poderia ter acrescentado ainda, o Wisby disse, que a inveja tem uma irmã chamada malícia, e que as duas normalmente trabalham juntas. Tanto Pedro 2:1, como Tito também 3, fala justamente essa união entre a inveja e a malícia. A inveja causa o sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. É terrível quando alguém tem inveja de outro. É um pecado horrível. Por isso que o Wisby diz que é a filha mais preciosa do diabo. E era isso que os irmãos de José estavam sentindo. Inveja de José. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos, a vigiar os nossos corações para não ter inveja das pessoas. Se as pessoas têm algo e nós não temos, agradecemos a Deus por aquilo que temos. Devemos estar contentes com aquilo que nós temos. Paulo diz, tendo comida e com que nos vestir, estejamos contentes. E devemos estar sempre alegre por aquilo que Deus tem. Agradeça todos os dias a salvação, a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai. Agradeça a casa que você tem, o lugar que você tem, os móveis que você tem. Se outros têm algo melhor do que você, amém. Se alegre, mas não permita que a inveja tome conta do seu coração. Tá bom? Porque a inveja causa sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. Tiago diz, olha, chorai com os que choram e se alegre com os que se alegram. Mas é mais fácil, muitas vezes, chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. E essa a dificuldade é por causa da inveja. Devemos chorar com os irmãos que estão chorando? Sim. Mas devemos também se alegrar quando os irmãos recebem bênçãos, quando o irmão é promovido num trabalho, quando o irmão está desenvolvendo na sua vida espiritual, quando o irmão consegue, com tanta luta, comprar uma casa, comprar um carro, ter algum benefício, alegrar-se com esse irmão, pelas bênçãos que Deus também tem dado em suas vidas. Mas a inveja não permite a alegria em nosso coração quando a gente vê um irmão sendo bem-sucedido. A malícia causa a satisfação interior,
quando os outros fracassam. Essa é malícia, olha, quando os outros fracassam a gente fica satisfeito. Não é para isso acontecer. Com frequência a inveja e a malícia geram a maledicência, que é o que? Fala mal. E a crítica injusta. A gente começa a querer arrumar desculpa, né, para dizer, fulano foi bem sucedido, é porque eu acho que fulano está roubando, fulano está bem sucedido, acho que é porque foi injusto. E a gente começa a usar da maledicência para poder explicar a vida bem sucedida de um irmão. Quando esses dois pecados se escondem por trás do véu do zelo religioso e da hipocrisia, produz um veneno muito mortal na vida do cristão. Então, cuidado aqui. Então, você percebe aqui que José conta um sonho, que era algo profético, que iria acontecer no futuro. Os seus irmãos, simplesmente, ao ouvir esse sonho, aconteceu dele ter realmente mais inveja ainda, tá bom? Me falaram aqui que o vídeo travou. Lídia, pode ativar aqui os comentários que fica melhor para mim poder ver isso daí, né? Trava mais, eu acho que você botar o comentário. Hein? Eu acho que é porque toda vez que chega no final... Isso. Amados irmãos, só os que estão já aí me ouvindo, tá travando aí ou melhorou? Os comentários pioram. Tá normal aqui, olha. Tá dando que foi no início. Foi? Tá dando que foi no início aqui. Tá Isso, ótimo, pronto, que bom. Tá certo? Então vamos aqui para nós terminarmos, né? Então, amados irmãos, veja aí. Nós vamos correr aqui para a gente terminar, tá bom? Agora, veja aí, irmãos. José procura os seus irmãos. Deixa eu só ler aqui e vou comentando para que a gente possa terminar esse capítulo, viu? Para que a gente venha aqui. Então, veja aí, olha. Em Gênesis 37, agora veja o versículo 12. Veja o versículo 12, tá bom? Gênesis 37, versículo 12. Olha o que diz. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, aí deixa eu só para Siquém aqui ficava cerca de 60 quilômetros aonde Jacó morava, viu? 60 quilômetros. Mas por que eles iam apacentar tão longe, né, o rebanho do seu pai? Para alguns comentaristas, acredita que ele tenha feito isso para assim fazer as coisas escondidas dos seus pais e José também não estivesse perto dele, né? Não é isso, né? Quando você quer fazer alguma coisa de errado, você quer ir para bem longe para fazer uma coisa de errado, fazer os escondidos, talvez seja essa a intenção deles, levar o rebanho para tão longe, cerca de 60 quilômetros da onde o pai morava. Perguntou Israel a José: não apacentava teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a ele. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem a teus irmãos e o rebanho e traz-me notícias. Assim enviou do vale de Hebrom, eles moravam em Hebrom, e ele foi a Siquém, cerca de 60 quilômetros, ou mais um pouquinho. Era um homem, e um homem encontrou a José que andava errante pelo campo. E ele lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacenta eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. De Siquém para Dotã ainda era 20 quilômetros, tá bom? De Hebrom para Siquém cerca de 60, de Siquém para lá 20 quilômetros, em torno de 80 quilômetros, que dava em torno de 3 dias para José chegar lá. Então, 3 dias para José chegar lá. E repito, eles estavam apacentando longe para fazer as coisas erradas que ele fazia, escondido do seu pai e também dos seus irmãos, tá bom? E aí José vai em busca, né? Veja aí no versículo 18. De longe, fizeram o quê? O viram, e antes que ele chegasse, eles conspiraram contra ele para o matar. O ódio, o assassinato dele já estava no coração dele. Lembra que eu disse?
Era só uma questão de tempo e de oportunidade para poder matar José. Se a gente não cuidar do ódio do nosso coração, isso vai produzir em nós, amados, inveja e tanto coisa ruim que vamos querer nos livrar daquelas pessoas a quem nós odiamos. E quando isso está decretado no coração, isso é uma situação difícil. Viu? É uma situação difícil. Eu me lembro aqui que eu falei no programa de rádio sobre Caim e Abel. Quando Caim também estava com inveja de Abel e eu estava odiando Abel. Deus chegou para Caim e disse, olha Caim, o teu pecado, o pecado jaz na porta do teu coração, ele quer entrar. O seu desejo é contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Pode até vir esse sentimento pecaminoso, mas cabe a nós dominá-lo, cabe a nós cortar, não permitir que esse sentimento tome conta da nossa vida ao ponto de agirmos ao matar alguém que assim estamos com inveja dele. Mas os irmãos já conspiraram, já tramaram, e a palavra conspirar contra ele é como se ele fosse um inimigo. Imagina aí. A palavra conspiraram aí era algo utilizado para matar o inimigo. Para ele, José, seu irmão, era seu inimigo. Agora, vejam como tudo contribuiu para chegar a esse momento. É chocante o fato, amados, daqueles homens realmente pensarem em matar o seu próprio irmão. É terrível, viu? Mas veja aí no versículo 19. E diziam uns um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora matemo-lo, lancemo-lo numa destas cisternas. Cisterna ali era cavado cisternas fundas, que só sairia alguém de lá com uma ajuda de uma corda para tirar dali. Então vamos jogar nessas cisternas e diremos, um animal selvagem comeu, e vejamos em que lhe serão e que lhe darão os sonhos. Eles estavam aqui simplesmente não aceitando e lutando contra as profecias de Deus para as suas vidas. Em outras, eu não quero, em outras palavras, eu não quero. Eu quero ver se a palavra de Deus vai cumprir ou não. Em outras palavras, né? Ele não pensava, mas é como se Deus falasse alguma coisa e alguém disse, eu vou ver, eu vou fazer isso daqui para ver se a palavra de Deus vai cumprir sobre aquela vida. Olha, coitadinho, né? Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Tudo aquilo que Ele falou, que se cumpriu do jeito como Ele disse. Ainda tem muitas coisas para ser feito. Veja no versículo 21. Mas Rúben, que era o mais velho, né? Ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Também lhe disse Rúben, não derrameis sangue. Lançai-o nesta cisterna que está no deserto e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. E era isso que Rubens queria. A intenção de Rubens não era justamente matar ele, mas só vamos lançar nessa cisterna para depois tirar seu irmão e restituir ao seu pai. É elogiável aqui a atitude de Rubens. Ele queria livrar José, proteger José da morte. Se a intenção dele era que José contasse ao seu pai o que Rubens fez por ele, para que Rubens voltasse a ter os privilégios, porque ele tinha sido rejeitado pelo pai pela atitude que ele fez, ele queria, não sei, nós não julgamos pensamento, nós julgamos atitude, nós não julgamos pensamento. E é ruim quando a gente julga os pensamentos. Eu não sei se essa é a intenção, mas é louvável pelo menos a ação que ele fez. Se era com outras intenções, aí nós não sabemos. Mas foi ele que tentou salvar a vida de José. Versículo, veja aí. No versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. Veja aí, tiraram aquilo que lhe causava inveja. Veja aí o texto logo aqui, olha. Veja, tiraram a túnica. Está lá de mangas compridas que trazia. Tomando-o, lançaram na cisterna vazia sem água.
É a mesma coisa como eu estava estudando quinta-feira e terminei, e André disse, olha, pastor, o crime de Caim foi um crime que ele já estava realmente, era um crime planejado, né? Não era algo que aconteceu de uma hora para outra. Você pode, muitas vezes, as pessoas estão no canto e o ódio chega, né? E a pessoa no ódio toma uma iniciativa por impulso, que é o que acontece muitas vezes. Mas de Caim não, ele planejou tudo. Os filhos, os irmãos de José também, eles já tinham planejado. E agora ele vem longe e planejam tudo. Que se torna algo mais grave ainda, né? Veja no versículo versículo 23, né? Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-a da túnica, talá de mangas compridas que trazia, tomando lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer, como é que alguém ainda tem a maldade de matar alguém? E nem matar, ia ser, a morte ia ser lenta, né? Dentro de uma cisterna com fome, o sol. E ainda ter a tranquilidade de se alimentar enquanto o outro está sendo morto. É terrível. É terrível. Talvez aqui, com certeza, José, eu estou imaginando aqui a cena de um filme que eu vi, de um desenho de José. José gritando, pelo amor de Deus, meus irmãos, me tire daqui, me ajude. E ele simplesmente comendo como se nada tivesse acontecendo. É algo de se estranhar, sinceramente. É algo realmente de se espantar. Mas isso só revela a maldade do ser humano. A maldade do ser humano. Que essa maldade não mudou, não. Desde Adão até hoje, o ser humano permanece o mesmo. Muda o mundo no sentido das circunstâncias e outras coisas, mas a maldade permanece a mesma. Viu? Veja aí, continuando no texto, versículo 27, versículo 26, né? Comeram pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levava para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue? Qual é o proveito? O que é que a gente vai ganhar com isso? Vamos ganhar alguma coisa com ele? Vamos lucrar com ele? E imaginou aqui? Ah, meu Deus. Versículo 27. Vinde, vendemos aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e a nossa carne. Seus irmãos o concordaram, porque era impossível, olha, alguém ser vendido para o Egito como escravo, e um dia esse homem retornar à sua terra e denunciar a eles, denunciar os pais ou a família o que aconteceu. Era impossível isso acontecer, era impossível. Alguém ser vendido como escravo e um dia deixar de ser escravo e voltar para a sua terra. Isso jamais aconteceria. Que é o que eles estão aqui imaginando. Então isso nós não vamos matar, mas vamos vender, que é a mesma coisa de uma morte. E todos concordaram. Versículo 28. E passando os mercadores midianitas, junto com ali os ismaelitas, né? Os irmãos de José o alçaram, quer dizer, tiraram, né? Puxaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, dinheiro de um escravo. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rubens, agora Rubens não estava lá não, viu? Tendo Rubens voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Tomando a túnica de José, mataram um bode e o molharam. Desculpa. Versículo 30. E voltando aos seus irmãos, disse, não está lá um menino. E para onde eu irei? Ele era o herdeiro, era o responsável, né? Pela família, e agora ele tinha dado de conta. Qual é a explicação que ele ia dar ao pai? Olha como as pessoas mal, elas pensam rápido, elas planejam rápido o que precisa fazer, né? Olha o que elas fizeram. Tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talá de mangas compridas,
fizeram levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do seu filho. Aqui, irmãos, eu vejo uma maldade também terrível. Não somente a maldade de matar seu irmão, na verdade, a mentalidade dele é matar seus irmãos, mas também a maldade de dar essa notícia ao seu pai. Você já imaginou? Nessa semana, para mim, foi difícil. Porque ao sentir a dor da morte da minha irmã, ainda pesava sobre mim o peso de contar a minha tia, que considerava ela como uma filha, e depois contar aos meus pais. E o medo também é de perder os pais e a minha tia. Eu tinha medo. E enquanto eu estava caminhando para dar essa notícia, eu estava orando a Deus: Senhor, não permita que uma situação pior possa acontecer. Gera medo, preocupação. A gente não estava nem muito preocupado conosco, mas agora preocupado com quem a gente ia dar notícia. E eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, porque poderia a qualquer momento acontecer algo pior. Mas graças a Deus que Deus conduziu tudo. Aqui eles poderiam matar o seu pai com essa notícia. Poderia matar. Mas você percebe que a maldade desses homens é tão grande que eles também não estão nem aí se o seu pai vai morrer ou não. Veja no versículo 33. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem terá comido. Certamente já José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram, pois, seus filhos e toda a sua família. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Terrível. Homens perversos. Homens perversos. Tá bom? E, para terminar, versículo 36. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Como gostaríamos de saber, irmãos, o que se passava na mente de José? Sabemos que ele não deixou de confiar em Deus. Talvez ele tenha se lembrado que Deus, ele tricota, né, a sua vontade, mesmo em uma vida embaraçada. Como tricô, né, como você bordar uma coxa. Quando você olha para o verso, no início você não entende muitas coisas, mas sabe que dali vai sair uma obra-prima, uma arte. A forma como Deus opera em sua providência é de fato espantoso e deve servir de fonte de encorajamento para nós durante as circunstâncias difíceis da vida. Não há coincidência para o povo de Deus. Não há sorte. Um homem chamado William Cowper, ele diz: feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de tudo de mal que acontece na vida. Feliz é o homem que vê Deus envolvido em tudo de bom e de tudo e de mal que acontece na vida. Feliz o homem que consegue ver. É nesses momentos de dificuldade que estamos passando, a gente vê Deus agindo. Ele não perdeu seu poder, não perdeu seu controle, não deixou de nos amar, nem de ser misericordioso conosco. José, mesmo sem entender, sem compreender, ele reconhecia a bondade de Deus, sua soberania e sua perfeita vontade para a sua vida. Jacó e José nunca leram Romanos 8:28.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José nunca leu nem Jacó, mas experimentaram a verdade que expressa nessa mensagem e viram que a mão de Deus pode fazer. Se as promessas eram válidas para ele, também valem para nós hoje, pois Deus e a sua palavra ainda continua a mesma. Então, meus amados irmãos, amigos, nunca esqueçam isso. Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle de todas as coisas. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que Ele está fazendo. O que nós precisamos fazer é como José fez. É descansar, mesmo sem entender o que está acontecendo com a sua vida. Mas ele sabe que os planos de Deus nunca vai ser frustrado. Jó 42. Eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Tá bom?